Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Podem se assentar. Aleluias. Eu estou feliz, irmão, de poder ministrar a palavra hoje. Domingo está um pouco complicado para ministrar, viu, Manassés? O cansaço de domingo, ele é sobrenatural. E assim, o cansaço, ele impede você de raciocinar. Você começa a ler o texto, você dorme. Você começa a pensar, o pensamento vai longe. Então, eu fui convidado para ministrar hoje e desde manhã eu já acordei com vontade de ministrar. Eu tinha um compromisso às 6 horas, eu já levantei às 5 e já comecei ali a ler o esboço, estudar o texto. Durante o dia eu saí para ir jogar bola com o Theo e falei para minha esposa, quando eu voltar eu quero continuar fazendo aquilo que eu comecei, porque eu estou com vontade de falar das maravilhas de Deus. Livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20 ao 23. É a terceira vez, irmão, que eu vou pregar em 1 Crônicas. É um livro complicado de ministrar. É um livro complicado de ministrar, um livro que quando você vai estudar, eu lembro que no estudo, que era um livro que a gente não tinha muito ao que ser comentado, porque é o livro da genealogia. O livro de Crônicas, ele é basicamente do 1º capítulo até o 9º capítulo, vai falar da genealogia de Adão até Davi. Então vem falando das genealogias, e do capítulo 10 até o 11 fala de Davi, do 11 ao 13 vai falar do período monárquico. Então é um livro do 1º capítulo ao 9º, complicado, porque é pouca coisa que você vai extrair. Eu ministrei no capítulo 4 há uns meses atrás sobre Jabes, né? Jabes, aquele que teve a oração ilustre, e a Bíblia diz que com dores a mãe o gerou. Ministrei também no capítulo 8 sobre Meribaal, que gerou Mica. Meribaal é o Mefibosete, é o nome de Mefibosete, então é a mesma pessoa. Então é fácil quando você consegue entender o personagem com a história, aí fica fácil. Mas quando você começa a ler esse monte de nomes, você acaba não achando muito o que se falar. Mas esses 3 versículos que nós vamos ler tem uma história maravilhosa para as nossas vidas nessa noite. Era filho de Efraim, Sutela, de quem foi filho de Bered, de quem foi filho de Taate, de quem foi filho de Eleada, de quem foi filho de Taate, 21, de quem foi filho de Zabate, de quem foi filho de Sutela, e ainda Ezé, Eliade, mortos pelos homens de Gate. Naturais da terra, eles desceram para roubar os gados deste, pelo que muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujo irmãos vieram para consolar. Versículo 23, e eu encerro a leitura. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Porque as coisas iam mal na sua casa. Diferente da cultura ocidental, a cultura oriental, ela dá o nome de acordo com a situação que o pai está vivendo. Dentro da cultura oriental, o filho até os 5 anos, ele ainda por direito, ele tem de trocar o seu nome. Até os 5 anos, o pai pode trocar o nome do filho diante da situação que ele está vivendo. Então, se você parar para ver os personagens que está aqui nesses poucos versículos que nós lemos, vai falar de Efraim, que é filho de José. Não José do Egito, porque José nunca foi do Egito, sim José no Egito. José é aquele que foi governador no Egito. José, ele é filho de Jacó. Todos conhecem a história. José, ele gera 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés, que quer dizer fazer esquecer. Esquecer
tudo aquilo que José viveu. Tudo aquilo que José passou desde a sua casa com Jacó, a traição dos seus irmãos, quando lança ele na cisterna, quando vende ele para a caravana dos ismaelitas, quando ele é, pela mulher de Potifar, levantado uma calúnia como ele estivesse querendo aproveitar do seu servo. Faz com que esse momento de José, o primeiro filho, faz com que ele coloque esse nome porque ele quer esquecer exatamente tudo aquilo que ficou para trás. E Efraim quer dizer que é o segundo filho, que quer dizer a prosperidade com que Deus agiu na vida de José. Toda mudança de sentença que houve na vida de José, como Deus mudou, como Deus trabalhou. A sentença era para a morte, mas Deus transformou em José a segunda pessoa mais importante no Egito. Então Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E o interessante é que Efraim, ele tem 2 filhos, por nome de Ezé, que quer dizer tesouro. O segundo é Eliade, que quer dizer minha testemunha. Esses 2 filhos de Efraim, eles resolvem roubar os gados da tribo de Gade. E ali eles são mortos pelos filisteus. Traz tamanha tristeza para Efraim esse acontecimento, que a própria Bíblia, dentro do livro das genealogia, ela para de falar sobre a genealogia e vai relatar esse fato. São poucas as vezes do primeiro capítulo ao capítulo 9 que você vai ver a Bíblia parar de falar da genealogia para falar de um acontecimento que ocorreu. Salvo exceção de Jabes, salvo exceção dos filhos de Efraim. Efraim, ele fica numa tamanha tristeza diante daquela perca, que a ótica dele muda, porque quando José coloca o nome de Efraim é porque representava a prosperidade, representava a mudança. E dentro da cultura judaica, quando Jacó já está para morrer, ele vai, ali nos seus últimos minutos, ele vai abençoar os filhos, vai abençoar os netos, e pela mão direita ele abençoa o primogênito, pela mão esquerda ele abençoa aquele que nasce por segundo, ele inverte as mãos, de uma forma que até mesmo a bênção de Efraim, ela acaba sendo maior do que a de Manassés. Só que esse acontecimento faz com que Efraim mude todo o contexto de vida dele. A Bíblia para o relato da genealogia para dizer que ele se entristece a ponto de ficar dias de luto trancado. E é muito parecido com nós, porque nós vivemos as maravilhas de Deus. Nós vivemos o bom de Deus. Nós vivemos coisas gloriosas na presença de Deus. Mas basta alguma coisa sair do contexto para que nós venhamos nos entristecer, venha ficar abatido, venhamos querer ficar de luto, venhamos esquecer que Deus está no controle, e muitas vezes nos rebelamos sim com Deus, ficamos entristecidos, até paramos de orar. É muito parecido comigo isso, é muito parecido com nós, eu não estou falando nenhuma bobagem. Basta as coisas não sair de acordo com aquilo que nós projetamos. Porque eu imagino ali o Efraim ali falando assim, eu tenho um filho que ele para mim na etimologia ele significa tesouro. Eu tenho para mim um filho que na etimologia ele é o Deus, é minha testemunha. Então Deus vai cuidar, Deus vai abençoar e eles vão ser grandes pessoas que vai ter uma grande história, mas por um erro próprio deles, Manassés. Muda todo o contexto e muitas vezes é nós que erramos, não
os planos de Deus que saem errado. Não, não. Nós erramos em algum momento da vida, nós falhamos em algum momento da vida, ou até mesmo Deus permite que aconteça para que saiba onde está exatamente o nosso coração. Porque a própria Bíblia diz que onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Certo é que quando Deus pega Abraão e fala para ele, olha, pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas, Deus estava falando para ele, eu quero saber se o amor que você tem pelo teu filho é muito maior do que o amor que você tem por mim. Então Deus, ele permite situações exatamente para entender como que nós estamos, apesar de conhecer nós. Ele permite com que coisas aconteçam. E a Bíblia vai dizer que esse Efraim, ele fica de luto por um tempo, a ponto dos seus irmãos e o seu irmão e a família ir lá consolar, mas aí ele resolve por um momento recomeçar a vida dele. E é aqui que eu quero pregar nesta noite. A Bíblia vai dizer que no capítulo 23 ele resolveu coabitar com a sua mulher e concebeu um filho, a quem ele chamou de Berias, porque as coisas iam mal. Berias, na etimologia, quer dizer desgraçado. Essa palavra desgraçado é uma pessoa sem graça. Não uma palavra pejorativa. É uma pessoa que não tem graça. Não tá? Ele já nasce sem a graça de Deus, ou seja, sem o favor de Deus sobre a vida dele. Então, diante daquele momento que Efraim está vivendo, ele resolve que o seu filho seria Berias, porque o momento era mau, porque as coisas iam mal. Ele resolve muito mais viver o luto do filho que morreu, dos 2 filhos, do que recomeçar a vida olhando de uma forma diferente da oportunidade que muitas vezes Deus nos dá. Às vezes é um grande livramento perder alguma coisa, perder alguns Urias da nossa vida. Às vezes nós estamos apoiados nos Urias da nossa vida, assim como Elias. Quando ele perde, ele olha e ele fala assim, eita, agora é eu, ó. Eu estou no meio de um povo de lábios impuros. E eu estou no meio deles. Antigamente eu olhava para eles e falava assim, ai de vocês que bebem, que fazem isso, aquilo. Porque ele ministrava em cima da patente. Mas agora era ele sem nenhuma patente, tendo que enxergar a realidade dele. Tendo que enxergar que ele também era falho. Então o Berias, ele já nasce em cima de uma sentença, aonde o pai dele resolve recomeçar, mas recomeçar de uma forma diferente. E todo recomeço, irmão, é difícil. Ainda mais quando você traz as marcas do passado. Ainda mais quando você traz as marcas daquilo que te fez mal, da perca, da dor, da tragédia, daquilo que muitas vezes nos fez recomeçar. E quando nós temos que recomeçar de alma limpa, coração aberto e com novas esperanças e expectativas. Porque o recomeço é uma oportunidade. Não viver de acabou, eu perdi, acabou. Era tudo que eu tinha. Não, muito pelo contrário. Deus nos dá a oportunidade todos os dias, a cada amanhecer. Cada vez que nós abrimos os olhos, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar mais um dia. De ter a experiência do dia passado ainda para poder aprender a não errar e ser pessoa melhor. Aprender a fazer as coisas de uma forma melhor. E a Bíblia não vai falar quanto tempo durou o luto até que ele resolvesse ser pai novamente. Só que a Bíblia ela vai traçando uma linha e Efraim ele vira avô. A Bíblia vai dizer que o Berias ele tem 2 filhos. Ele tem 2 filhos e diferente do pai dele, que coloca o nome dele com a etimologia de desgraçado, ele vai recomeçar a vida dele, tirando todo um peso de desgraçado, e ele coloca o nome do filho de Refa, que quer dizer cura. Ainda que venha
uma grande sentença sobre a vida dele, ainda que venha uma grande acusação, ainda que venha muitos apontamentos, ainda que venha uma etimologia que quer dizer, dentro da cultura judaica isso vale muito. Veja Jacó, o tanto que ele lutou para perder, ele lutou com um anjo querendo que trocasse o nome dele, de Jacó, para Israel. E dentro da cultura judaica isso vale muito, e muitas vezes nós saímos do mundo para a casa de Deus com essa mesma apontação, essa mesma carga. Só que Beraías olha e fala assim, olha, se eu tive que suportar isso até aqui, eu vou ser diferente do meu pai. O Refa não vai ser mais um sem graça. Ele vai ser a cura para o meu passado. Eu prefiro viver uma vida nova daqui para frente. Eu prefiro valorizar aquilo que eu tenho. Porque quando ele vê a criança, ele fala assim, aqui é a cura. Aqui não é tristeza. Aqui é a cura para a minha tristeza que eu carreguei até aqui. E daqui para frente ela vai curar todo o trauma, toda a dor, tudo aquilo que veio sobre a minha vida. Muitas vezes nós preferimos construir a nossa história somente com as percas e não com os ganhos. Sabe aquela pessoa, irmão Milton, que você vai conversar com ela, ela só tem coisas negativas para contar. Só tem coisas ruins. Não consegue agradecer nada. Não consegue ver Deus trabalhando em nada. Não consegue ser grato pelo mínimo que Deus promove. E olha que Deus promove tudo nas nossas vidas. Então, diferente de Efraim, ele resolve colocar o filho dele de cura e a partir dali ele começa a valorizar as coisas. Deus ministrou no meu coração aqui nessa noite para falar para você: valoriza aquilo que você tem. Valoriza a sua casa, valoriza a sua família, valoriza seu esposo, valoriza os seus filhos, valoriza o seu casamento, valoriza o seu carro, valoriza a sua saúde, porque foi Deus que te deu. Foi Deus que te presenteou com isso. Tem muita gente que não está valorizando aquilo que tem e é coisa preciosa. Valoriza o dia de hoje que Deus te deu, a oportunidade que Deus te deu de estar aqui. Porque enquanto você está aqui, diante de Deus, tem pessoas que estão numa cama de UTI, queria estar aqui, tem pessoas que estão trancadas num quarto com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com tantas doenças na mente que elas não conseguem sair dos seus lares, estão trancadas dentro do quarto, e você está aqui hoje sadio, porque Deus te deu a oportunidade. Então nós devemos valorizar exatamente isso, não ficar trazendo as marcas, os pesos do passado. Tem pessoas que querem perdoar, mas eu te perdoo, mas não espera nem a primeira oportunidade para jogar na cara. Perdoar, irmão, é perder, é esquecer, é acabar. Não é ter amnésia. Amnésia é diferente. Mas Deus mandou eu falar nessa noite sobre valorizar. E um dos atributos do Filho de Deus é que Ele cura as marcas. Ele cura os traumas da infância. Ele cura as feridas que a medicina não cura. Ele cura da ansiedade, Ele cura da depressão, Ele cura do transtorno emocional, Ele cura essa dor que está no meio do seu peito aí, que muitas vezes você acorda na madrugada e chora sem saber por que você está chorando. Muitas vezes você está ali sozinha fazendo o seu trabalho, e você está lembrando de coisas que está trazendo um peso na sua vida, e o nome dele é cura. Ele cura a minha vida, Ele cura a sua vida nesta noite. O que passou já passou e pronto, e acabou, não adianta.
Ele está dando oportunidade para você escrever uma nova história. E o maior de tudo é que ele transformou o seu nome. Você podia até ter um nome lá no Egito, mas na presença de Deus você é chamado por filho de Deus. Filho e filha de Deus. Só que ele não para por aí. Beraías tem o seu segundo filho, que quer dizer Lada. Está aqui no versículo... Ainda agora eu achei. Esse óculos aqui é mais cego do que o outro. 26. A quem foi filho de Ladã, de quem foi filho de Amiúde. Também é filho de Beraías, que quer dizer valorizar os ganhos. Comemorar os ganhos. Comemorar como se fosse muito valioso, importante. Porque uma coisa é você valorizar coisas que não têm valor. Outra coisa é você valorizar aquilo que Deus te dá. E o significado de Lada, colocar as coisas em ordem. Às vezes, nós valorizamos muito mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Às vezes, nós valorizamos muito mais as coisas materiais, terrenas, do que a nossa casa, nossa família, nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso lar. Pode ser simples, mas foi Deus que te deu. Pode ser simples, pode não ter valor para ninguém, mas foi Deus que te deu. E se Ele te deu, é obrigação sua de cuidar. Quando Beraías, ele resolve casar, ele começa a colocar a vida dele em ordem. Ele falou assim: olha, se eu tinha um nome que lá atrás me trazia um peso, a minha geração futura não vai ser assim não. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Tem pessoas que acreditam no acaso, no destino e na predestinação. Eu nasci para ser infeliz, eu vou ser infeliz. Besteira, mentira do diabo. Você nasceu para ser muito mais do que feliz, muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Muitas vezes falta somente a gente organizar aquilo que é primordial e valioso para as nossas vidas. Valorizar, organizar, ir à frente, buscar, ter o prazer de conquistar, se capacitar, não se acomodar. A Bíblia diz lá em Provérbios que se você não está esperando o bom tempo, você não é digno nem de colher, irmão. Se você está esperando bom tempo para plantar, você não é digno nem de colher. Eu tenho Vixe, agora que eu não enxergo mesmo, só vocês. Eu tenho um funcionário, é bom que eu nem gosto muito de esboço. Eu tenho um funcionário que ele é um barato, e se ele estiver assistindo, ele vai ver que é verdade. Ele fala assim: eu vou ir trabalhar de Uber. Aí ele pega o aplicativo, aí ele fica vendo o pessoal falando que tá ruim a rua, tá ruim, não sai corrida, não faz isso, não faz aquilo. Aí ele não vai. Tá indo pela notícia dos outros. E se as pessoas que estão ali naquele grupo ali, irmão, tiver falando assim: eu vou falar que tá ruim, que é para só eu ficar colhendo. Eu lembro quando eu estava fazendo Uber constante, eu entrava, eu compartilhava a minha localização, que era somente para isso que servia o grupo, porque para que cada um tivesse no lugar, soubesse onde todos estavam. E quando terminava a noite, você dava boa noite e acabava, ninguém falava nada, estava todo mundo trabalhando, estava todo mundo produzindo, estava todo mundo buscando. Tem pessoas, irmão, que estão indo muito pelo embalo, pela crise, pela guerra, pelo Lula, pelo Bolsonaro, pelo isso, pelo aquilo. Irmão, quem tem que fazer a sua caminhada todo dia é você.
Todo dia quem tem que acordar é você. Todo dia quem tem que levantar é você. Todo dia quem tem que produzir é você. Todo dia que tem que vencer o leão é você. Todo dia que tem que ter conectividade com Deus é você. Todo dia quem tem que orar é você. Todo dia que tem que fazer as coisas é você. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer e pronto, acabou. Às vezes falta só um pouquinho de organização para as coisas ficar boa. Eu lembro que quando eu quebrei, eu quebrei, mas eu quase apartei. A primeira coisa que eu fiz, irmão, foi pegar um caderno e marcar para quem eu devia. E para quem eu tinha que pagar. E para quem eu tinha para receber. Era tão pouco para receber, mas tinha. Mas cada vez que eu pagava uma pessoa, eu marcava ali paga, eu comemorava. Paguei mais um. Para a glória de Deus. Mais um. É organizar tudo na nossa vida espiritual, na nossa vida material, na nossa vida familiar. Beraías nos traz uma grande verdade e dá para extrair tantas coisas, porque às vezes nos vem como um jugo sobre as nossas costas, e se a gente não fizer nada, esse jugo vai permanecer. Se a gente não fizer por valer, vai permanecer. Se a gente não se capacitar, não vai acontecer. O terceiro filho. Ele coloca o nome de Josué, que quer dizer o Senhor salva. Quer ser bem-sucedido? Inclua Jesus nos seus planos. Nós somos falhos, irmãos. A palavra de Deus, ela vem para mim e vem para você. Você já parou para pensar? Eu faço essa meditação sempre. Toda vez que eu estou muito crente. Sabe aquela vez que você está tão fervoroso que você não pode nem abrir a Bíblia, Deus dá revelação. A pessoa está pregando, tem revelação. A pessoa está pregando no texto, aí você lê o mesmo texto, Deus está te dando uma revelação, você tem que estar marcando. Você está marcando ali, está fazendo um esboço para a sua próxima pregação. É quando você inclui Deus no seu levantar. É quando você inclui Deus no seu anoitecer. É quando você inclui Deus durante o seu dia. Você não precisa mudar o seu jeito de ser alegre, extrovertido, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de falar. Eu falo que Deus, ele é o Deus das tribos. É por isso que teve 12 tribos em Israel. Para cada um, Deus vai dar uma forma. Ninguém aqui é cópia de ninguém. Mas uma coisa é certa. Se você acordar de manhã e falar, vamos Jesus comigo, vamos Espírito Santo, me ajuda a ser melhor, vem comigo nessa peleja, vem comigo nessa batalha, ainda que esteja difícil, ainda que as lutas sejam difíceis, ainda que ela tenha um coração duro, ainda que ele tenha um coração duro, ele pode mudar toda a sentença, tudo aquilo que veio para trazer peso sobre a tua vida. Beraías era mais um que nasceu para dar errado por conta de um acontecimento na vida do pai. Mas ele resolveu mudar a história da vida dele, mudar a história dos filhos dele. Você não está aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. Você não é obra de um acaso. Você pode até morrer e a igreja ainda demorar mais 2000 anos para ser arrebatada, porque nós não somos detentores do tempo. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Os sinais dizem que ele vai voltar, está próximo, vai acontecer, mas o tempo de Deus não é o mesmo tempo do homem. O Kairos é diferente do tempo de Deus. O Kairos de Deus é diferente do Cromos humano. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Então, se você não nasceu por acaso, se você não é obra do acaso, você tem uma história. E você vai deixar uma história. E que a sua história seja uma história que, ainda que você veio para cá com traumas, com feridas, com coisas que te acompanham, que tiram o seu sono,
Ele é a cura para todo trauma, para toda depressão, para toda palavra contrária. Ele é o médico dos médicos. Ele é o remédio, ele é o bálsamo. Ele cura feridas que a medicina nunca pensou em curar. Receba essa palavra da parte de Deus. Saia daqui tomando posse de vitória. Ainda que a sentença do homem para a sua vida, para a sua casa, para o seu negócio, para o seu comércio, seja uma sentença de derrota, de dor, de tristeza, de que não vai dar certo. Deus, ele transforma toda tristeza, todo choro, toda lágrima em riso, porque ele é a cura. Mas você precisa aprender com Beraías, valorizar, organizar e colocar Deus na sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.